A Rússia e a África. História sem colonialismo ou propaganda ocidental. Existe narrativa sendo empurrada globalmente que apresenta a Rússia como ameaça existencial à África, que Moscou é novo colonizador disfarçado, que mercenários russos saqueiam recursos africanos, que influência russa desestabiliza governos. E quando africanos rejeitam essa narrativa, são acusados de serem manipulados por propaganda russa. Mas aqui está a pergunta que ninguém quer responder honestamente. Por que tantos países africanos estão expulsando tropas francesas e convidando cooperação russa? Por que manifestações em Bamako, Ouagadougou e Bangui levantam bandeiras russas enquanto queimam bandeiras francesas? Ingenuidade coletiva de continente inteiro ou cálculo racional baseado em experiência histórica concreta? A Rússia não tem passado colonial na África, não participou do tráfico transatlântico de escravos, não dividiu o continente em Berlim, não saqueou recursos durante século de dominação e não mantém redes neocoloniais de controle financeiro que drenam riqueza africana até hoje. Isso não significa que a Rússia é benevolente, significa que não carrega a dívida histórica que o Ocidente carrega, e essa diferença importa. Vamos estabelecer fatos históricos documentados sem romantização nem de Rússia nem de Ocidente. O tráfico de escravos, séculos XVI a XIX. Entre 1500 e 1800, aproximadamente 12 milhões de africanos foram capturados e transportados através do Atlântico como mercadoria humana. Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda e Estados Unidos construíram economias inteiras sobre trabalho escravo africano. Plantações de açúcar no Brasil e Caribe, algodão nos Estados Unidos, mineração em toda a América, tudo financiado por sangue africano. A Rússia não participou desse sistema, não porque fosse moralmente superior, mas porque geografia e economia russa não dependiam de trabalho escravo africano. Rússia tinha servidão, camponeses russos viviam em condições análogas à escravidão até a abolição em 1861, mas não capturou, transportou nem comercializou africanos. Isso não é virtue, é fato geográfico e econômico, mas fato que importa quando comparamos legados históricos. A Conferência de Berlim, 1884-1885. Participantes: Alemanha, França, Reino Unido, Portugal, Bélgica, Espanha e Itália. A Rússia não participou, não porque foi excluída, foi convidada, mas não tinha interesses coloniais na África subsaariana naquele momento. O colonialismo, 1880-1960. Durante quase um século, a África foi saqueada sistematicamente. França extraiu recursos do oeste africano enquanto impunha franco CFA que drena riqueza até hoje. Bélgica massacrou 10 milhões de congoleses sob regime genocida de Leopoldo II. Reino Unido construiu império sobre trabalho forçado e extração de minerais. Portugal manteve colônias até 1975, recusando independência até ser forçado militarmente. A Rússia, então União Soviética após 1917, não colonizou a África. Apoiou movimentos de libertação, não por altruísmo, mas por cálculo geopolítico de Guerra Fria. Mas o resultado prático foi que Moscou forneceu armas, treinamento e apoio político a líderes africanos lutando contra colonialismo europeu. Os assassinatos de líderes africanos, 1960-2011. Quando a África conquistou independência, líderes que tentaram verdadeira autonomia foram sistematicamente eliminados. Patrice Lumumba, Congo, 1961, assassinado com cumplicidade de Bélgica e CIA meses após a independência porque nacionalizou mineração. Thomas Sankara, Burkina Faso, 1987, assassinado em golpe apoiado pela França porque rejeitou dívida e construiu autonomia alimentar.
Muammar Gaddafi, Líbia, 2011, regime derrubado por intervenção da OTAN após tentar criar moeda africana independente do dólar. A Rússia não matou esses líderes. Não significa que Moscou é inocente em todas as intervenções, mas especificamente nesses assassinatos que moldaram a África moderna, sangue está em mãos ocidentais. A narrativa ocidental atual sobre Rússia na África é essencialmente esta. Moscou está usando mercenários do grupo Wagner para desestabilizar governos, explorar recursos minerais e expandir influência através de práticas neocoloniais, repetindo erros que Europa cometeu, mas com brutalidade russa adicional. Essa narrativa tem elementos verdadeiros, mas omite contexto crítico. Sobre Wagner e recursos. Sim, Grupo Wagner operou em República Centro-Africana, Mali, Sudão e outros países. Sim, recebeu concessões de mineração, ouro, diamantes, minerais raros, como pagamento por serviços militares. Isso é mercantilismo bruto. Mas aqui está o que a narrativa omite. Governos africanos convidaram Wagner porque forças francesas, americanas e da ONU, que estavam lá há décadas, falharam em fornecer segurança real. Mali enfrentou insurgências jihadistas durante anos, enquanto tropas francesas da Operação Barkhane ocupavam o país, e a situação só piorou. Quando o governo de Mali pediu que França saísse e convidou russos, o Ocidente gritou golpe e influência maligna. Mas se forças francesas fossem eficazes, por que governos africanos as expulsariam? Se a relação era benéfica, por que a população local celebrou saída de tropas francesas? A resposta desconfortável é que presença militar francesa nunca foi sobre segurança africana, foi sobre manter influência sobre governos e acesso a recursos. Wagner oferece algo diferente: segurança sem condições políticas anexadas. Não exige democracia liberal, respeito a direitos humanos ou reformas econômicas neoliberais. Apenas, pagamos por segurança, vocês fornecem segurança. Transação brutal, mas transparente. Isso não é moralmente superior, é pragmaticamente preferível para governos africanos cansados de sermões ocidentais sobre governança, enquanto países ocidentais mantêm estruturas neocoloniais que drenam riqueza africana. Sobre neocolonialismo francês. França mantém controle sobre 14 países africanos através do franco CFA, moeda colonial que ancora economias africanas ao tesouro francês. Esses países são obrigados a depositar 50% de reservas cambiais em Paris, dar preferência a empresas francesas em contratos públicos e obter aprovação francesa para políticas monetárias. Quando presidentes africanos tentaram abolir o franco CFA, como Laurent Gbagbo na Costa do Marfim, foram removidos por golpes apoiados pela França. O sistema não é consensual, é imposto através de coerção militar e financeira. A Rússia não mantém equivalente, não força países africanos a usar rublo, não exige depósito de reservas em Moscou, oferece armas e treinamento militar em troca de acesso a recursos ou bases, transação que pelo menos é explícita, não disfarçada de parceria de desenvolvimento. Sobre democracia e direitos humanos. O Ocidente critica a Rússia por apoiar regimes autoritários na África, e a crítica é válida. Moscou não se importa com a natureza do regime, desde que seja cooperativo. Mas a hipocrisia é flagrante. Estados Unidos apoiaram Mobutu no Zaire durante 32 anos de ditadura brutal porque era anticomunista. França apoiou Paul Biya em Camarões há 42 anos, apesar de repressão sistemática. A Arábia Saudita, monarquia absolutista, é aliado preferencial ocidental. Democracia e direitos humanos são invocados seletivamente contra adversários geopolíticos, mas ignorados quando aliados violam esses mesmos princípios. Africanos percebem essa seletividade e param de levar sermões ocidentais a sério. Não é propaganda russa que explica crescimento de influência de Moscou na África, é falência do modelo ocidental que prometeu desenvolvimento e entregou dependência contínua. Fator 1. Ausência de passado colonial.
Para líderes e populações africanas, trabalhar com uma potência que não tem dívida histórica de escravidão e colonialismo é psicologicamente mais fácil do que trabalhar com França, Reino Unido ou Bélgica, países que saquearam a África durante séculos e nunca compensaram adequadamente. A Rússia não precisa pedir desculpas por crimes que não cometeu. Não carrega culpa colonial que complica toda a interação diplomática com potências europeias. Isso cria uma relação mais limpa, não necessariamente mais justa, mas menos carregada de ressentimento histórico. Fator 2. Não intervenção em política interna. Quando a África trabalha com o Ocidente, recebe não apenas investimento, mas também condições, reformas democráticas, liberalização econômica, respeito a direitos humanos, transparência fiscal. Em teoria, essas condições são positivas. Na prática, frequentemente servem para manter dependência estrutural e facilitar extração de recursos por corporações ocidentais. Wagner oferece algo diferente: segurança sem condições políticas anexadas. Não exige democracia liberal, respeito a direitos humanos ou reformas econômicas neoliberais. Apenas, pagamos por segurança, vocês fornecem segurança. Transação brutal, mas transparente. Isso não é moralmente superior, é pragmaticamente preferível para governos africanos cansados de sermões ocidentais sobre governança, enquanto países ocidentais mantêm estruturas neocoloniais que drenam riqueza africana. Fator 3. Fornecimento de segurança real. Terrorismo jihadista, insurgências e crime organizado são teatros existenciais para múltiplos governos africanos. Tropas ocidentais presentes há décadas não resolveram problema, frequentemente pioraram através de intervenções mal planejadas, que criaram vácuos de poder preenchidos por extremistas. Forças russas, Wagner, instrutores militares e equipamento têm um histórico misto, mas incluem sucessos táticos reais. Quando a República Centro-Africana estava à beira de colapso total em 2018, Wagner ajudou o governo a recuperar controle sobre território. A brutalidade das operações é inegável, mas efetividade também. Africanos fazem um cálculo pragmático. Preferimos estabilidade brutal a caos descontrolado. Não é uma escolha moralmente confortável, mas é uma escolha racional quando a alternativa é desintegração estatal. Fator 4. Opções multipolaridade. Durante a Guerra Fria, a África tinha opções: alinhar-se com o Ocidente ou com o bloco soviético. Após 1991, a opção desapareceu. Só havia Ocidente e instituições controladas pelo Ocidente: IMF, Banco Mundial, OMC. Países africanos perderam a alavanca de negociação. Ressurgimento da Rússia e ascensão da China restauram multipolaridade. A África pode jogar potências umas contra as outras, negociar melhores termos, diversificar parcerias. Isso não garante que os acordos serão justos, mas pelo menos cria competição que pode beneficiar africanos. Romantizar Rússia como libertador altruísta da África seria tão enganoso quanto aceitar propaganda ocidental sobre a ameaça russa. Moscou age por interesse próprio, como toda potência. A questão é, esses interesses são mais alinhados com interesses africanos que interesses ocidentais? Objetivos estratégicos russos na África. 1. Acesso a bases militares. Rússia busca pontos de apoio naval e aéreo na África para projetar poder globalmente e contestar hegemonia naval americana. Negociou acesso a porto no Sudão, busca bases na costa atlântica. Isso serve interesses russos de criar presença militar global, não interesses africanos diretos. 2. Vendas de armas. Rússia é segundo maior exportador de armas do mundo. África é mercado crescente. Moscou oferece equipamento militar mais barato que alternativas ocidentais com menos condições políticas. Isso beneficia orçamentos africanos, mas também enriquece complexo militar e industrial russo. 3. Acesso a recursos minerais. Como o Ocidente, Rússia quer ouro, diamantes, urânio, minerais raros da África.
Wagner recebe concessões de mineração como pagamento. Diferença com o Ocidente não é a ausência de extração, é que extração russa é transação explícita, não disfarçada de investimento de desenvolvimento. 4. Influência geopolítica. Rússia quer aliados que votem com Moscou em ONU, que reconheçam Crimeia e Donetsk, que se recusem a aderir às sanções ocidentais contra a Rússia. Cada país africano que se alinha com Moscou corrói isolamento internacional que o Ocidente tenta impor à Rússia. A diferença crucial: Rússia não é benevolente, mas oferece algo que o Ocidente estruturalmente não pode: relação sem dívida histórica de escravidão e colonialismo, sem expectativa de supervisão moral contínua, sem estruturas neocoloniais que mantêm dependência permanente. Para muitos africanos, trabalhar com potência que os trata como parceiros transacionais, mesmo que brutais, é preferível a trabalhar com ex-colonizadores que ainda agem como se África fosse quintal próprio. A narrativa ocidental sobre Rússia como ameaça à África convenientemente omite crimes que o Ocidente cometeu e continua cometendo. Congo, 10 milhões de mortos. Entre 1885 e 1908, Estado Livre do Congo, propriedade pessoal do rei Leopoldo II da Bélgica, massacrou aproximadamente 10 milhões de congoleses através de trabalho forçado, mutilações e fome induzida. Mãos eram cortadas de trabalhadores que não atingiam cotas de borracha. Aldeias inteiras foram exterminadas. Bélgica nunca pagou reparações, nunca pediu desculpas formalmente até declaração vaga em 2020, e o Ocidente raramente menciona esse genocídio ao discutir valores democráticos. França e o franco CFA. A França continua extraindo 500 bilhões de dólares anuais da África através de franco CFA e contratos preferenciais forçados. Sistema mantém países africanos em pobreza perpétua, enquanto enriquece corporações francesas. Quando líderes africanos tentam romper sistema, são removidos. Gbagbo, Gaddafi, outros. Líbia, de mais rico a Estado falido. Em 2011, a Líbia tinha o maior PIB per capita da África, expectativa de vida mais alta, educação gratuita até doutorado, saúde universal. Gaddafi era autocrata, mas o país funcionava. O TAN bombardeou Líbia sob pretexto de responsabilidade de proteger civis. Gaddafi foi morto. Resultado, Líbia é estado falido há 13 anos, com mercados de escravos abertos, 3 governos rivais e terrorismo endêmico. Hillary Clinton celebrou "We came, we saw, he died". Esse é o modelo de intervenção humanitária ocidental, e depois o Ocidente tem a audácia de criticar brutalidade russa. Os assassinatos sistemáticos. O Ocidente matou sistematicamente líderes africanos que buscaram autonomia real. Patrice Lumumba, Congo, CIA e Bélgica. Thomas Sankara, Burkina Faso, golpe apoiado pela França. Muammar Gaddafi, Líbia, OTAN. Laurent Gbagbo, Costa do Marfim, forças francesas. Dezenas de outros em golpes silenciosos. A Rússia não é salvadora da África, mas também não é nova ameaça colonial que propaganda ocidental apresenta. É potência que age por interesse próprio, como todas fazem, mas sem dívida histórica de escravidão, colonialismo e neocolonialismo contínuo que o Ocidente carrega. Quando manifestantes em Bamako levantam bandeiras russas enquanto queimam bandeiras francesas, não estão sendo manipulados por propaganda do Kremlin, estão expressando frustração legítima com um século de exploração francesa que continua através de franco CFA e interferência militar. Quando governos africanos expulsam tropas francesas e convidam cooperação russa, não estão escolhendo tirania sobre democracia. Estão escolhendo um parceiro que não vem com bagagem colonial e não impõe supervisão moral enquanto rouba recursos.
A África não precisa escolher entre Rússia e Ocidente. Precisa de multipolaridade, onde pode negociar com múltiplas potências e garantir que acordos beneficiem populações africanas, não apenas elites estrangeiras e locais. E qualquer análise honesta reconhece: a Rússia nunca teve escravos africanos, nunca dividiu a África em Berlim, nunca colonizou o continente, nunca matou libertadores africanos. Isso não a torna benevolente, mas a torna diferente de potências ocidentais que fizeram tudo isso e que agora exigem que a África os ame e odeie quem eles odeiam. A resposta africana é clara: não mais. Cada um lida com seus próprios demônios, e os demônios do Ocidente na África são inegáveis e impagáveis.